E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Coragem. E hoje a gente vai falar sobre o tema adoração. E eu tô aqui com a minha amiga Fernanda. Oi pessoal. Bem-vinda, Fê. Obrigada. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu faço parte aqui do Ministério Coragem já faz uns 3 anos, desde 2022. Eu faço parte aqui da comunicação e hoje é o primeiro dia participando aqui desse podcast, então estou muito feliz. Obrigada pelo convite. A Fê vai estar apresentando junto comigo, gente. E hoje a gente tem 2 convidados muito especiais, que particularmente eu gosto muito deles, porque eles são meus companheiros de ministério. E a gente tem aqui o Dani. E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Se tu quisesse falar um pouquinho já de ti, Dani. Claro, vamos lá. Então, meu nome é Daniel, né, obviamente. Já faço parte aqui dessa casa faz um pouco mais que 3 anos. Cheguei aqui em 2022. Hoje sou líder de adoração aqui da casa. E a gente está aqui um pouquinho hoje para bater esse papo aí com vocês sobre adoração. É um tema bem legal, bem vasto, bem complexo. É verdade. Complexo. E vamos aí compartilhar um pouquinho das nossas experiências aí, né? Vai ser legal esse papo. E por último, mas não menos importante, o Gabriel Chirros, mais conhecido como Churros. Nosso animador de torcida. Galera. E aí, gente? Bom, meu nome é Gabriel. Galera aqui na igreja me conhece como Churros. Tô aqui na igreja faz mais ou menos uns 3 anos já também. Vim em 2022, acho que essa leva toda, tirando o Vitinho que nasceu aqui dentro, todo mundo veio depois da pandemia ali. E é isso aí. Hoje eu faço parte da adoração, toco bateria. Faço parte da liderança do Intense também nessa casa, que são os jovens, e é isso aí, também para bater esse papo, um papo que nem o Dani falou, profundo, denso, complexo. Muita coisa para falar. Muito detalhezinho, mas é isso aí, tamo aí, vai ser um bom papo, vai ser legal. Em nome de Jesus. Vamos lá então? Então, pessoal, primeiramente, né, para quem está assistindo, o que é adoração na Bíblia, né? O nosso tema principal vai ser sobre a adoração e o que é adoração na Bíblia. Falem um pouquinho pra gente sobre isso. Por favor, não, líder da adoração primeiro. Cara, o que é adoração, né? A gente tem muitas formas de expressão, né, de adoração, então, seja ela corporal, seja ela verbal, seja ela musical, seja ela gestual, né? Então, a adoração é como a gente está expressando tudo que Deus fez para com a gente, né? De volta para Ele, né? Então, na Bíblia, isso a gente vê em várias passagens, em vários momentos isso acontecer. Então, quando a gente fala de adoração, a gente tem que se olhar para dentro, né? E ver qual é o meu DNA, que eu posso mais expressar minha adoração de volta para Deus, né, para Jesus. Então, às vezes a gente fica muito melindrado nessa questão de adoração é só música, eu tenho que saber tocar alguma coisa, eu tenho que saber cantar muito bem. Mas na verdade, adoração pode ser qualquer coisa. Adoração pode ser você lavando seu prato em graças a Deus, pode ser você varrendo o seu chão da sua casa, pode ser eu buscando meu filho na escola. Então, tipo, a adoração é muito vasta, né? Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse quadrado, esse preconceito, e tem que sair um pouquinho fora da caixa, sabe? Porque quando a gente pergunta para uma pessoa que é recém-convertido, ou até mesmo o pessoal que já é mais veterano da casa, o que é adoração? Adoração para mim é pegar um violão e tocar porque ele vive. É um louvor, não necessariamente, é isso também, né? Mas adoração é a nossa forma de viver, né, cara? Estilo de vida. Como é que eu tô vivendo hoje para Cristo? É uma adoração? Então a gente primeiro começa fazendo essa pergunta, né? Como é que tá minha vida com Jesus? Como é que tá será que eu tô fazendo o que Jesus faria? Tô seguindo os caminhos que Jesus faria? Tomando as decisões que Jesus faria? Então, quando a gente começa a olhar para dentro de si, olhar para o nosso redor e ver tudo que a gente já fez, está fazendo, isso é a nossa adoração constante, né? Sim. Então, por isso que eu falo, às vezes já tinha visto até outras ministrações sobre e tal, que o pessoal, cara, adoração não é a gente estar lá também, né? Não é só a gente estar no nosso quarto chorando na igreja aqui, prostrado, mas, adoração é quando eu tô na minha casa, varrendo, jogando lixo pra fora, dobrando a minha roupa de cama, eu tô entoando graças a Deus, adorando a Deus com aquilo também, entendeu? Porque tudo é por Ele, né? Sim. Então, quando a gente começa a pensar que tudo é para Ele, por causa dele, por meio dele, então a adoração torna-se tudo, entendeu?
Então, quando a gente começa a olhar com esses olhos é diferente, é legal, sabe? Que a gente começa a quebrar um pouquinho esse preconceito que foi criado, esse paradigma e tal, e a gente começa a ver, uou, meu Deus do céu, adoração é muito não é mais só isso, profundo, é muito né? mais profundo. Sai de uma caixinha, Então, por né? isso e quando a vai pra gente fala ali que a gente falou no começo, o tema é adoração, mas pô, adoração é muita coisa, é bastante coisa, então é isso, assim, do meu ponto de vista, é adoração, né? Se quiser o Chusco, mas Pô, o que eu vou falar agora, né, meu irmão? Pô, destrinchou tudo que eu pensei em falar, né? Mas, cara, eu acho que a gente perdeu muito esse rolê, tipo, a adoração é um estilo de vida, a adoração é que nem o Dani falou, cara, é lavar uma louça, é cuidar da tua casa, é cuidar da tua esposa. Se tu pega assim e tu fala, não, eu vou adorar só na igreja. Por isso que hoje há tantos escândalos na igreja, sabe? Porque o pessoal acha que adorar é só em cima do altar, só tocando um instrumento, só estando dentro das 4 paredes da igreja. Sim. A partir do momento que isso vira a rotina de eu só adoro dentro da igreja e não adoro dentro da minha casa, as famílias começam a se perder, os filhos não querem mais vir pra igreja, porque, cara, é muito fácil ouvir o meu pai... Eu acho que quando existe essa divisão aí, já começa tudo errado, né? Tipo, existe o... Tipo, não tem como separar a nossa vida, não tem como tipo, separar. tipo, eu vejo meu pai adorando lá na igreja, mas em casa ele é um bruto com a minha mãe. Tipo assim, mano, isso é totalmente o contrário de adoração. Adoração é uma forma de estar em comunhão com Deus. Davi, quando ele estava apacentando as ovelhas, que ele ia tocar a harpa e tal, mano, era uma forma que ele estava em comunhão com Deus. Ele estava ali se confraternizando, tá ligado? E é isso que a gente tem que ter. Em tudo a gente tem que adorar. E adoração é um estilo de vida. Foi que nem o Dani falou, mano. Cuidando da casa, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. É exatamente o que Jesus faria. E você falou de Davi, né? Lembrei de uma coisa. Ele tinha intimidade com Deus também, né? Ele gastava tempo para conversar com o Senhor. E ele conhecia a palavra, né? Então, é você conhecer aquilo que você está adorando, né? Exatamente. Nós nascemos para adorar a Deus, mas você conhece Ele? Porque né? um dos maiores conceitos que eu tenho de adoração para mim é a resposta ao conhecimento da beleza de Deus. Então, tipo, se eu não conheço a beleza de Deus, eu não tenho como adorar a Deus, sabe? Se eu não conheço Deus, eu não tenho como adorar quem eu não conheço. Exatamente. Sabe? E isso acontece muito hoje na igreja. É muito fácil a gente vir para a igreja, esperar uma adoração do altar e a gente ficar só por isso. É muito simples, é muito fácil. Aí isso acaba sendo raso. E aí qualquer seta que vir, a gente vai acabar caindo, entende? E às vezes a gente até se confunde, às vezes, no que a gente está adorando, né? E quando a gente começa a falar sobre entender para quem que a gente está adorando? Jesus. Quem que é Jesus? Entendeu? Eu sei quem que ele é. Como é que nem a Fernanda falou. Para mim adorar a Jesus, eu tenho que conhecer ele. Porque eu tenho que retornar para ele uma adoração que ele vai gostar de receber. Como é que eu vou entregar um presente pro Vitor se eu não sei o que ele gosta? Exatamente. O Vitor, sei lá, gosta de açaí. Eu vou lá e entrego uma banana com canela, sei lá, pode ser bom também, não sei. Mas às vezes o cara não gosta, sei lá, ele é alérgico à banana. Exatamente. Aí eu vou lá e dou uma banana, mas ele não gosta, mas eu tinha intimidade com ele, me aproximei com o Vitor pra saber se é isso que ele gosta. Exatamente. Então, às vezes até a gente chega na igreja, eu já vi várias situações onde o pessoal não sabe quem é Jesus, não sabe como falar com ele e quer entregar algo baseado no que o carinha do lado tá fazendo. Comparação. O carinha do lado tá chorando aqui, jogado no chão. Acho que eu tenho que me jogar no chão também. Prostrado, deitado. Cara, isso é muito particular, sabe? Aquela é a forma de adoração de entrega daquela pessoa. Não necessariamente vai ser a minha. Tipo, eu, particularmente, não sou um cara que me joga. Tipo, se precisar, eu vou me jogar. Mas não é, tipo, o meu DNA pegar, vou lá pra frente, me jogo no chão e... Meu Deus, Jesus. Amém por quem é assim, tá? Amém. Mas a minha forma de expressão ela é muito tem uma particular, coisa que eu ouvi minha. o Vilas Boas falando sobre isso, que é tipo assim, adorar a Deus é ser cheio do Espírito Santo. É se jogar no chão? Cara, não é. Ou pode ser. Mas depende daquilo que tu vai dar liberdade pro Espírito Santo, sabe? Se o Espírito Santo tá te pedindo pra se jogar no chão, pular, e tu dá liberdade. E outro ponto também, né? Tem muito do que é sincero do coração. Você tá fazendo com qual intenção? É para fazer porque o pessoal do lado tá fazendo ou porque realmente é verdadeiro? A gente tem um talvez a Fernanda saiba também, o Vitinho também, mas quando eu tava na faculdade, na faculdade de publicidade,
tem uma matéria lá, teve um momento que a gente estuda sobre efeito manada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre efeito manada, mas dá uma pesquisada depois. Basicamente, o que é o efeito manada? Tá? Você tem uma pessoa fazendo uma coisa, aí outras 2, 3 pessoas começam a replicar essas coisas, daqui a pouco você tem 50 pessoas que foram propositalmente instruídas a fazer aquelas coisas. Do nada você chegou no meio desse comboio aí e tá todo mundo fazendo uma coisa, sei lá, tá passando assim por baixo de um fio imaginário. Você não tem nada lá, mas tá todo mundo fazendo. Qual vai ser o teu instinto natural? Você vai fazer Passar por baixo do... Imitar. E às vezes a gente chega na igreja, às vezes é muito comum do pessoal meio recém-convertido, porque óbvio, ele tá se encontrando, tá se... aprendendo, né? Se descobrindo no reino e tal, só que às vezes ele, por essa questão de dele não ter identidade formada dele ainda, e de não querer passar vergonha, assim, em público, vamos dizer assim, ele começa a replicar o que os outros estão fazendo na igreja. Então isso é muito comum. Aí às vezes, daqui a pouco, ele vai, se ele não perceber que isso está acontecendo, ele vai começar a levar isso para a vida dele, pro dia dele, e daqui a pouco ele tá, sei lá, 5, 10 anos na igreja, só replicando o que os outros estão fazendo. Ele nunca vai viver não entendeu o porquê fazer isso, Exatamente. né? No fim vira um papagaio santo, não tem entendimento, mas tá fazendo as paradas. Isso entra até numa outra questão que a gente ia perguntar também da adoração extravagante, né? Que é essa questão, não só a adoração extravagante, mas eu preciso levantar a mão, eu preciso me ajoelhar, eu preciso fazer isso para ter uma adoração sincera, uma adoração verdadeira? Como a gente tava falando, né? Também, tipo, é muito do DNA da pessoa. Tipo, né? exemplo, eu e o Dani, acho que a gente é um pouco diferente nisso, porque eu sou muito mais, tipo assim, vamos, tá ligado? E o Dani, tipo, é muito mais, e não é muito mais na não dele, tem assim, errado, entre né? aspas. Só que, tipo assim, mano, muitas vezes eu tava lá tentando forçar algo e o Dani tava lá na dele e ele tava sendo muito mais cheio que eu, entende? Então, tipo, é muito mais o coração, o porquê, o momento. Claro que vai ter momentos, tipo, mano, já tive momentos com o Dani que eu e ele, a gente tava, tipo assim, eu chorando de soluçar junto. Só que teve momentos que eu tava de boa e ele tava chorando, eu tava deixa chorando. eu botar um adendo os aqui. dois, né? Baixista, baterista, tá, gente? Só pra vocês entenderem o que ele tá falando. Isso. Então, tipo, ele tava tocando muito e o Dani tava lá. Tá ligado? Então, tipo, tem muito esse rolê. E até voltando ao ponto antes de conhecer, aí é o que eu ponto, como que a gente vai falar, o Vitinho não é mais pra tu levantar a mão, mano. Só que Deus tá lá, Vitor, levanta a mão. E isso é algo que, por muito tempo, eu nasci em berço cristão e muito tempo eu escutei isso, tipo assim, pô, tu só é cheio de Deus se tu levantar a mão, entende? Se tu não estiver levantando a mão, se tu não estiver gritando, tipo, come on, Jesus, tá ligado? Tipo assim, tu não é cheio, entende? Então, a partir do momento que eu tive o entendimento, que eu conheci, sabe? Porque a gente passa do ponto de cantar, quero conhecer Jesus, e a gente entra no ponto de, mano, eu conheço Jesus. Tipo, cara, Jesus é um mano que tá aqui do nosso lado, e é isso aí. Cara, e entrando nesse ponto, é algo que eu tenho ultimamente tentado ministrar muito sobre o Ministério de Louvor dessa casa, e passar muito para os ministros também esse entendimento, né? Cara, o que vocês estão cantando? Isso é muito importante, né? Qual que é o ministério de... Eu como hoje líder de adoração da casa, eu toco baixo, mas eu também ministro adoração com o meu instrumento. E às vezes a gente fica melindrado que num grupo de louvor a adoração é sujeita somente ao ministro, e tá errado. Não é sobre só isso. Quem canta, né? Não é só quem canta, não é todos ali envolvidos, porque isso começou muito antes, durante a semana, no devocional de cada um. Então eles recebem a música ali no início da semana, o ministro já estava se preparando para aquilo, selecionou as músicas, beleza, chegou as músicas. Cara, eu vou escutar, obviamente, primeiro a música para saber o que eu tenho que tocar, tirar cada parte da música, e depois, Daniel falando, eu escuto de novo para entender o que aquela música tá falando. Sim. Porque não tem como eu chegar aqui no domingo à noite, domingo de manhã, nos jovens, e tocar algo que é só música, porque não é música que tá ali somente. Música. Ali tem uma letra, que nem o Vitor deu o exemplo do Quero Conhecer Jesus. Pô, é uma música legal, uma letra bacana, mas o que eu tô cantando? Quero conhecer Jesus. Eu conheço? Não conheço. Como eu faço para conhecer? Então, a gente
eu falando agora especificamente do Ministério de Louvor, quando a gente vai ministrar essa música, por mais que seja uma música relativamente antiga hoje já, né? Mas, pô, se é uma pessoa nova convertida, a gente tem que dar introdução nessa música para essa pessoa, para ela entender. Vamos entender o que a gente está cantando. Isso é muito papel do ministro daí, que é o ministro como um papel do cara que está regendo, falar, né? Ele é o líder de adoração, porque ali a gente, só para explicar um pouquinho para vocês a estrutura do louvor hoje, a gente tem as vozes, os instrumentos base, a bateria, mas ali a gente tem lideranças internas dentro daquela escala. Então a gente tem hoje o líder de adoração, que é o ministro, então ele é responsável por montar o setlist e na hora do culto ele conduz a adoração, ele é o líder da adoração daquele dia. E a gente tem um diretor musical, que muitas vezes sou eu ou é outra pessoa que faz a condução dos instrumentos ali. Então direciona os músicos conforme está sendo ministrado, conforme a música está sendo cantada e a gente está fluindo ali. Então o líder de adoração do dia, ele tem que ter esse discernimento que antes de a gente começar a cantar uma música, a gente tem que dar a introdução daquela música para a igreja e explicar, pessoal, a gente quer conhecer Jesus, vamos querer conhecer Jesus, porque quando a gente começa a cantar o que a gente entende o que a letra quer transmitir, a gente replica para a igreja responde à adoração de uma forma diferente. Então ela não vai estar respondendo à música, não vai estar respondendo à letra, ela vai estar respondendo ao quê? Uma adoração. Então, quando a gente fala de adoração, por isso que é muito vasto. Sim. Então a gente, como músico falando, a gente não pode ficar muito melindrado a só música, a só uma frase legal, só uma virada na bateria tribal que vai chamar a atenção. Que seria, no caso, a performance, né? Isso. Cara, eu acho que isso é a palavra, sabe? Hoje em dia a gente está confundindo muito altar com palco, sabe? Não é um show, né? Não é um show, sabe? Não é um show pirotécnico que tem luz, fumaça, amém, as igrejas que tem, a nossa também tem luz aqui e tal, mas não é sobre isso, sabe? Eu também sou criado de berço evangélico, então a igreja que meus pais frequentavam, a Casa da Bênção, a gente veio lá de São Paulo pra cá, nesse ministério, depois a gente migrou pra Quadrangular, são ministérios até meio parecidos, e eles têm uma doutrina muito específica relacionada à adoração e tal. E, cara, a gente fica às vezes vendo de fora, quando eu tava lá com meus pais. Mano, fica mais perto do microfone. E... Calma aí. É porque eu não quero ficar com o microfone na cara dele aqui. Não, fechou. Tá de boa, fica mais então, pra frente. Mas... Isso. Beleza. É isso aí, meus amigos. Então, eu sou criado de berço evangélico, então... E nessa igreja que eu fui criado, dessa Casa da Bênção, depois a gente foi para Quadrangular, eles têm uma doutrina muito específica sobre adoração e tal. Então, eu aprendi muito lá, porque lá eles realmente, pessoal, vamos adorar aqui, a letra assim, tinha a música da harpa, hoje, acho que a maioria das pessoas hoje nem sabe o que é harpa, mas às vezes, cara, era muito importante para eles o que, cara? O temor no que estava sendo, eu acho que a palavra é essa, o temor no que estava sendo cantado, sabe? Não cantar algo por cantar, não cantar algo porque está na moda, não cantar algo que está na boca de todo mundo, entendeu? E também esse rolê de cantar o que está na boca de todo mundo é perigoso até pro ministro, porque o que acontece é que, tipo, a visão da igreja é uma, aí a música é outra, tá ligado? Tipo, a visão da igreja é pré-tribulacionista, o mano vai lá e canta uma música pós-tribulacionista, pô. Aí o pastor fica assim, pô, mano, tudo que essa igreja tá levando, o mano vai lá em cima do altar e pior fala assim, né? tudo Traz errado. discordância, porque a gente tá cantando uma coisa e crendo em entra outra. no ponto casa dividida não prospera, mas não, né? Aí já é outro rolê, é outra porta. Eu acho importante falar sobre isso, né? É que a mensagem que tu prega, ela tem que te provar, né? Isso. Então, tipo, não faz sentido eu cantar uma música, por exemplo, né? Uma música que tá bem famosinha aí é Ele. Não faz sentido eu cantar Ele, tipo, cara, será que eu tô cantando com entendimento? Tipo, eu estou gastando meus dias por Jesus ou eu só tô cantando um jargão, um bordãozinho ali que tá todo mundo cantando, sabe? E entra no entendimento, né? Porque o é Ele cantado, a gente pode entrar em 2 pontos. Quando eu entendo e eu vivo o é Ele, e quando eu sei o que eu não vivo, mas ali eu tô profetizando que eu ainda vou viver a música é Ele.
Só que a gente entra no ponto que é exatamente isso. A galera, tipo, não entende o é ele e, tipo, é ele, por ele. Daí chega, Fica mano, eu vazio, preciso né? de um sábado de manhã, tu consegue vir aqui servir e tal. Ah, mano, é que, pô, minha cama quentinha, o ar-condicionado no 16. Assunto delicado. É complicado, Tá ligado? Porque quando a gente começa a pensar sobre deixar pra amanhã é complicado, sabe? Porque falando especificamente dessa música, quando a gente, pegando o exemplo que o Gabriel deu, pô, não vivo ainda, tenho discernimento da letra e vou começar a viver. Só que a gente começa a usar vou começar a viver todo dia. Como rolê de Hoje segunda eu eu começo na acordei, não. academia. Hoje eu vou começar a viver. Depois eu Meu faço. Amanhã. Não, amanhã eu faço. Só que, cara, quando a gente para pra pensar e deixa pra fazer tudo amanhã, o amanhã já é tarde demais, mano. É verdade. Aí Jesus volta Isso hoje. envolve também a nossa, né, vocês falando e eu tô aqui pensando, isso envolve a nossa entrega, né? Nossa adoração é a nossa entrega. E isso requer renúncia, né? É você ser obediente, à vontade de Deus e não à sua, né? Exatamente. Então, eu tava estudando sobre isso e aí eu vi a passagem de Abraão. Quando ele vai lá, quando aparece a palavra Primeira vez que adoração, aparece a adoração na a Bíblia, primeira né? vez a palavra adoração, Essa é difícil. que é ele levando Isaac lá no monte. E ele levou tudo que ele tinha. Eu fico imaginando, né? Imagina um pai subindo a montanha, fazendo a vontade do Senhor, entrega teu filho, é tudo que você tem. Você tem? Tem Dois. 2. Temos um pai aqui. Tu já imaginou essa situação? É tudo. E quando eu olho assim para a adoração, o meu entendimento é isso, é tudo. Nós estamos entregando tudo para o Senhor? Porque é um estilo de vida, né? É verdade. Não é só vir no domingo à noite, no culto, e erguer a mão e cantar, isso é adoração. Se comer e tomar água só no domingo, a pessoa morre. Né? Exatamente. O que nós estamos fazendo ao longo dos nossos dias? Qual tem sido a nossa busca por essa adoração? O que a gente está entregando, né? Às vezes o pessoal confunde também adoração com reação, sabe? Aconteceu algo, eu vou reagir àquilo e devolver numa adoração. Quando a gente começa a pensar muito sobre isso e viver muito isso, a gente fica sempre condicionado a algo para poder entregar alguma coisa. Sim. Jesus nunca esperou nada da gente, muito pelo contrário. Não. Ele já Nada. sabia de tudo antes. E mesmo assim, o que ele fez foi lá e morreu por nós. Então, se Jesus usar da mesma moeda com a gente, pô, será que você está preparado para pagar esse preço aí? Então é diferente, sabe? É complicado. Então a gente tem que cuidar muito a gente tem que sempre olhar muito pra gente, sabe? Pro nosso coração. Sim. Será que eu não estou entregando uma adoração de forma reativa? Porque se a gente parar pra pensar, não, realmente eu só tô entregando algo de forma reativa, amigo, vamos pro quarto aí, vamos orar, me liga aí, vamos orar junto aí. Porque isso é perigoso, cara. Isso é perigoso, não só pra você, pra sua família, pros seus filhos. Pô, que nem a Fê falou. Cara, se Deus chega hoje pra mim, pede pra me entregar, eu tenho um filho de 1 ano e um pouquinho de 2. Cara, se ele pede pra me entregar os 2, meu Deus, mano. Sai no murro? Meu Deus. Sai no murro? Como assim, Deus? Como assim, tá ligado? Mas, tipo, se ele falar, Daniel, faz. Com muita dor, mas amém, sabe? É complicado. E confiar, né? E eu acho que eu ia falar alguma coisa e esqueci. Peraí, deixa eu pensar. Ah, tá. Sobre a adoração, a reação, né, reativa ali, é uma adoração racional, né? A adoração, ela tem que ser racional. Por mais que você sinta algo durante a adoração, Sim. você tem uma experiência, ela precisa ser racional. Você precisa fazer porque você sabe que Deus é Deus e ele não precisa. Mas você precisa adorá-lo, sabe? Você reconhece a grandeza dele, né? Quando a gente entra nesse lugar de eu adoro porque eu, como o Dani falou, eu reajo a uma experiência, cara, tu não vai adorar sempre. Tu não vai viver a experiência. Tu não vai viver. né? Não vai viver. Tu não vai Porque viver a gente viveu algo assim, o churros estava no intensivo. Mas na quinta-feira a gente foi no intensivo do The Good Villages aqui em Floripa. E na quinta-feira a gente não sentiu nada. Nada. Foi tipo nada. assim, mano. Foi tipo assim. Foi aquele rolê, tipo... A presença era nítida, só que tipo, era aquela presença densa e... Tipo, era uma brisa suave, mano. Mas, tipo, eu não senti nada. Tipo, vou me tremer todo, sabe? Não. Não, pô, tipo, só aquele, Cara, tipo, um abraço, tá ligado? Era só aquilo Só ali, que ao mesmo tranquilo. tempo, isso na quinta-feira.
ao mesmo tempo eu sentia Deus me chamando pra fazer essa adoração racional, sabe, Dani? E daí, tipo, ele falava, a gente tava adorando e tal, e, cara, eu tava levantando a mão, beleza, né? Porque cada um tem essa forma de adorar. Mas durante o louvor, durante a adoração, Deus ficava falando, cara, é uma adoração racional, não é emotiva, não é sensorial, tipo, não é pelo que você sente, pelo que você sabe quem eu sou, pelo conhecimento que você tem de mim. E eu falei, quer saber? Eu vou adorar, tipo, porque eu sei que Deus é. E eu fui pro chão, eu me deitei no chão e fiquei adorando, tipo, no chão. E, cara, a partir dali, do momento que eu falei assim, eu vou adorar a Deus porque eu sei quem Ele é, eu comecei a viver uma experiência. E é exatamente o que tu disse, assim. Eu comecei a viver algo com Deus, eu comecei a sentir, não que eu não estava sentindo, né, a presença, como o Churros disse, mas eu comecei a ter algo mais... Você estava criando uma expectativa que algo acontecesse para me responder aquele algo. Exatamente, exatamente. E, cara, a partir dali, tipo, pra mim, o ambiente mudou, sabe? O ambiente mudou. Se tornou algo mais, tipo, cara, intimidade com Deus, assim. Cara, eu tenho até um testemunho sobre isso que eu vivi há um tempo atrás, onde a gente tenta, esperando uma reação a algo, né? Esperando alguma coisa. Tava numa escala normal de um culto de domingo, pô, culto de ceia, mano. Culto de ceia, na quadranga. Tá, pô. É o culto que todo mundo vai, tá ligado? É, o culto principal. Pô, a gente fez um setlist bacana, montamos as músicas bacanas, me preparei, começamos a tocar, pai, daqui a pouco a gente fez umas músicas agitadas lá. Pessoal, pô, sério que vocês vão ficar só nessa aí, mano? Não, vamos pra outra. A outra é top, a outra todo mundo conhece, a outra tá na boca do povo. Que isso, mano? O que tá acontecendo? E nessa época na igreja. O que mais se passa na mente de alguém que tá tocando lá em cima é isso, gente. Vocês não têm noção. Os músicos sabem. Mas lá não tinha diretor musical, não tinha talkback nem nada, era freestyle mesmo, cada um se olhava ali. Mas a gente se comunicava assim olhando, né? Então eu olhava pro batera, olhava pro ministro e falei, bora, vamos fazer acontecer. E não vinha, mano, não tinha nada que a gente fazia com a igreja rompesse naquele culto. E beleza, acabou o louvor, teve a ministração da palavra e aquilo ficou remoendo no coração, mano, como assim, cara? Pô, me dediquei, fizemos um playlist top aqui pro céu descer, nada aconteceu, o pessoal tudo parado e tal. Aí teve a música depois da palavra. Mano, meu coração tava assim, ó, um turbilhão. Várias coisas passando na minha cabeça. Daqui a pouco só veio um estalo assim, uma vozinha, sabe? Cara, não é sobre isso. Não é por eles. O anjinho aqui no ombro, né? Tipo, não é por eles, não é por causa deles. Tá aqui por causa de mim. Aí eu falei, daí, meu Deus do céu, o que eu tô pensando? E eu lá em cima, mano, já me tremendo todo assim, meu Deus do céu. Eu falei, cara, quer saber? Eu peguei, virei de... Não foi bem de costas, eu fiquei quase de lado assim pra igreja, assim, só olhando pros músicos. Fechei meu olho, mano, e vou tocar pra Deus aqui, ó. Vou fazer a minha adoração espontânea. Fechei o olho e foi. Meu Deus, me entreguei, foi uma das minhas escalações que eu mais senti a presença de Deus. E eu me despluguei, sabe? Pra mim, eu botei uma cortina na minha frente ali, não via igreja, não via nada, só via meu instrumento que eu tava adorando. Cara, eu vou adorar com tudo que eu tenho aqui. É que o foco, né? E, foco cara, tava... quando eu fiz isso, só pra mim terminar a linha de raciocínio, Sim. eu, chorei e tal, me quebrantei. E depois do culto, veio uma pessoa falar comigo, ô Dani, queria falar contigo. Mal conheci a pessoa. Amém? Cara, assim, ó, durante o louvor ali das músicas, pra mim, eu não tava só existindo no culto ali, tava só aqui. Mas aí depois da palavra, teve a adoração, do nada eu reparei em você tocando. Algo em mim mudou. Aí eu falei, cara, é sobre isso. Quando a gente entende que a adoração não é esperando uma reação de algo, quando a gente entende que a adoração não é para também alguém, sabe? Também é para a igreja, mas não é por ele, sabe? A adoração é algo que eu estou devolvendo para Deus. E a gente tem esse discernimento, o céu se abre, algo se move. Então, naquele dia, uma pessoa foi impactada porque ela viu alguém adorando com baixo, que é muito improvável. Assim, ó, a pessoa provavelmente ela não sabia o som do baixo. Achava que era uma guitarra com 4 cordas. Nem sabia que era baixo, era uma guitarra com 4 cordas. Eu salvei o contato do Dani como Dani Guitarra. O Heitor pegou e falou assim, mas ele toca baixo. Que heresia. Mas, enfim. Então, a gente tem que entender, cara, que a adoração...
ela é muito antes, ela é muito mais funda, sabe? Então, quando vocês estiveram, pode ser no quarto de vocês, tá, pessoal? Adorando, entenda que vocês estão adorando por causa dele. Porque é por ele, por causa dele, que a gente tá gastando a nossa vida. Fica o bordão aí. E, pô, acho que todo músico já passou por isso, né? O Vitinho com certeza já deve ter passado também. E, cara, teve um louvor aqui também que tava, acho que eu, o Ângelo, não lembro mais quem tava na escala, mas eu sei que era eu, o Ângelo e a Flavinha. E, mano, tipo assim, foi o meu rolê, mano. Set bom, mano. E, tipo assim, ó, a gente tocando e tal, mano, a gente tava sentindo uma presença muito palpável, mano. Muito palpável. A gente se olhava assim e, tipo, bom, vamos dar ali. Só que a igreja tava parada, pô. Parada. E a gente pensou, mano, tem alguma coisa acontecendo que não tem como a gente aqui em cima. A gente tá fluindo, a gente tá sentindo. E a igreja tá parada. Não dá. Beleza. Acabou o louvor, ficamos com isso na cabeça. Eu e o Ângelo começamos a conversar e tipo, pô, mano, tem alguma coisa errada. Tamo em pecado. A gente sempre pensa isso. E aí, beleza. Acabou o culto. Eu acho que foi a Thaís. A Thaís subiu, a Thaís não tava nem de escala. A Thaís subiu assim e falou, posso falar com vocês? Tá, né? Daí, era líder de louvor na época, então nós já ficamos até mais tenso, né? Que vai quebrar todo mundo no meio. E aí ela vinha assim, cara, o louvor de hoje tava muito bom. E, pô, vocês não têm que ficar esperando por a igreja gritar, pela igreja pular, pela igreja fazer o que for. Sabe, eu nunca vi um louvor que a igreja tava, tipo assim, tão quebrantada. Eu nunca vi tanta gente chorando. Os velhos, que a gente nunca vê chorar, pô. Os velhos da casa chorando, ajoelhados chorando. Sabe, a presença não era uma presença de... mas era uma presença, tipo, era um abraço, pô. Um abraço de um pai, era o colo de uma mãe, tá ligado? E entra exatamente nesse rolê de, tipo assim, pô, mano, se a gente esperar pela gente, vai dar ruim. E eu acho que a gente volta para aquele assunto do DNA de cada um, né? Porque, cara, às vezes o Churros vai pular, o Dani vai chorar, a Fê vai cair no chão quebrantada. Então, às vezes, eu espero da igreja algo extravagante e a pessoa, tipo, Deus tá falando com a pessoa e a pessoa tá lá, uau. E eu tô lá, tipo, ué! Deus tá quebrando a pessoa no meio, a pessoa mão no bolso, cabeça baixa, chorando, meio de boa. Também, né, gente? É um misto, né, do interior com o exterior. É uma sincronia, né? A gente, como adoradores levitas aqui da casa, a gente tem que entender isso, sabe? Porque não tem como a gente enfiar alguma coisa lá abaixo da igreja, sabe? Porque o Vitinho pode chegar aqui na igreja num momento da vida dele e algo que ele está vendo na vida dele que Deus está fazendo, Deus está rompendo sobre a vida dele. A Fernanda pode chegar no mesmo culto e ela tá quebrada. Ela tá destruída, só BO na vida dela. Nossa. Então não tem como a gente pegar e querer exigir que a Fernanda entregue tudo dela, porque ela tá quebrada. Se ela já entregou tudo e ela já entregou tudo, ela não tem mais nada. Esmagada, não tem mais um óleo pra sair. Só Deus sabe. Isso é uma linha muito tênue, sabe? Que a gente, como líder de adoração, ministro de adoradores aqui da casa, e não só na nossa, acho que de qualquer igreja, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De quando a gente vai montar um set list, a gente não pode criar uma expectativa somente numa música X pra fazer com que aquela música X rompa. Exatamente. Às vezes a gente não vai nem cantar aquela música. Não vai nem chegar nela. Não vai nem chegar nela, a gente vai começar o espontâneo e tal. Loucura, gente. E, tipo... entender que Deus faz da forma dele, né? Às vezes a gente também pensa, coloca uma expectativa numa coisa, mas isso serve pra quebrantar também o nosso coração, né? De que o Senhor, ele faz da maneira dele, né? A expectativa tem que estar sempre no Senhor. E outra, a gente entra aí num assunto de adoração corporativa, né? Falando sobre isso, assim. De adoração. Porque não adianta eu querer adorar, tipo... Existe eu, Vitor, falando como ministro de louvor agora. Existe o que Deus está falando comigo e existe o que Deus está falando com a igreja. Eu não posso misturar as coisas, sabe? Tipo, às vezes Deus quer falar sobre alegria com a igreja. E eu não... Gente, e tu tá lá só o caco. Só o caco, eu tô tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas às vezes Deus quer falar sobre alegria, tu tem que entender isso, sabe? E eu acho que vai muito também, agora eu me colocando no lugar, né? Quando a gente tá como igreja adorando, a gente entender que, beleza, Deus tá falando comigo, mas a gente tá como um corpo adorando a Deus, sabe? Então, às vezes, a gente precisa entender isso. Tipo, todos nós temos um papel na adoração. Não é porque você não toca nada que você não é adorador, sabe? Exatamente. Não é porque você tá lá embaixo que você não precisa adorar.
sabe? E daí eu ia entrar em outro assunto, mas eu acho que não vou entrar. Não, já entra, porque Já. vai ser até Às vezes- mano, quando eu fui entrar no louvor aqui, o antigo líder do louvor falou alguma coisa tipo assim, ó, mano, que virou a chave. Olha só, Você cara, ia falar sobre o que eu ia falar? cara, ele falou exatamente isso, ó, Churros, eu sei que tu toca. Eu sei que se eu te colocar ali em cima, eu sei que tu vai tocar. Eu sei que é a tua zona de conforto. Mas eu só vou te colocar no louvor quando eu ver tu adorando ali embaixo. Porque, mano, aí a gente entra nisso lá no começo. Que a adoração é um estilo de vida. Como que eu vou querer tocar meu instrumento lá em cima? Beleza, que é meu DNA, é a forma que... Enfim, eu adoro, enfim. Só que como que eu vou estar direcionando a igreja, levando a igreja em adoração... Você não adora ali embaixo? Se eu não adoro ali embaixo, aí o que adianta eu lá em cima, eu fazer tribal, eu pular, eu gritar, eu olhar pro Dani e falar, vamos Dani, tá? O negócio tá movendo e lá embaixo eu ficar de mão no bolso, assim, na hora do louvor. Isso tem a ver com o que a gente falou no início, né? Da gente falar de algo que a gente não conhece, não vive, né? Então é realmente a gente colocar, ter isso já em prática durante a... som, o instrumento uma é ferramenta. Uma ferramenta. É só... Exatamente. O instrumento é um potencializador do teu chamado para aquilo. Se Sim. você é um adorador, um músico, o baixo, no caso, a bateria, no caso do Gabriel, o violão, no caso do Victor, é o instrumento potencializador do chamado de Deus para a vida do Victor. Então a gente fica muito melindrada só quando eu tiver com o meu instrumento eu vou estar adorando. Não, muito antes, como a gente falou aqui. Em O instrumento tudo. é teu estilo de a adoração é teu estilo de vida. O instrumento é a o ferramenta, né? potencializador do teu chamado. Entende? Então, cara, isso é muito, muito legal, sabe? Porque a gente começa a quebrar esses estereótipos que tem dentro da igreja, Sim. sabe? Que é tudo condicionado, é tudo reativo. Quando a gente começa a olhar para dentro de si e entender que a adoração é o estilo de vida, a adoração é quem eu sou e para quem eu vivo. E a gente Tudo até muda. entra que, tipo assim, ó, pô, adoração é o culto inteiro. A liturgia que a gente aprendeu desde pequeno, e não que seja errado a gente ter aprendido dessa forma, que talvez seja uma forma da gente entender e respeitar os momentos, né, a liturgia, é que, cara, a adoração não é só a hora do louvor, a hora da oferta. Na hora que o pastor tá pregando, ou quem estiver pregando, tá ali dando a palavra, é uma forma de adoração também. O sentar e o escutar e o prestar atenção é uma forma de adoração. O final, a hora do mover, isso é quebradeira, né? Mas, tipo assim, ó, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, ó, hoje a igreja, ela tem muito essa mente quadrada que, tipo assim, a adoração na hora do louvor. Estereótipo, né? É o estereótipo, a adoração na hora do louvor. E é muito louco, porque, tipo assim, se tu for pensar no que tu tá fazendo, tu tá adorando, beleza, ali no louvor, daí depois tem a palavra, tu tá adorando com os teus dízimos e oferta, beleza. Daí durante a palavra, tu que tá recebendo a palavra por quê? Porque tu quer conhecer a Deus, então tu tá adorando ele. É uma forma de adorar. O estar em pastor, comunhão. o preleitor que tá pregando por quê? Porque ele quer que as pessoas conheçam a Deus. Então, E é uma forma É adorando. uma adoração. Então é uma adoração. Ele preparou uma palavra, ele sacrificou ali. Cara, o mover, a gente tá orando pelos outros por quê? Porque a gente quer as pessoas sendo edificadas. Por quê? Porque quer as pessoas mais próximas de Deus. Então, cara, se tu parar pra pensar, às vezes a gente só precisa parar, tipo, qual é o sentido que eu tô fazendo, sabe? Pra entender o que tá acontecendo. O porquê, né? A Por que diferença eu de estou mundo fazendo? fora da igreja e mundo dentro da igreja é simplesmente a adoração fora, às vezes é singular, ou em casal, ou entre amigos, e dentro é corporativa, é o corpo, A comunidade, é né? a comunidade, junta, em uma só visão, uma só voz. A gente como responsáveis pela adoração da casa, o nosso dever principal e a nossa missão como ministério de louvor é edificar a igreja, entender o que é adoração e fazer com que a igreja adore verdadeiramente ao Senhor. Porque quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai precisar. Então a gente já vai estar lá, né, Não. mano? A gente não precisa estar tocando lá, porque lá já tem anjos que são focados Holy. 24/7 a fazer somente aquilo. Então não tem pra que eu esperar chegar no céu Sim. pra querer adorar. Então tem Se a que gente fazer... não adora nem aqui, como é que vai aguentar adorar lá? Exatamente. Então a gente tem que fazer Exatamente. aqui o que é o nosso papel. O nosso papel na chamada é o quê? Edificar a igreja e fazer eles a entender o que é adoração para que eles possam realmente adorar. E tem uma frase do John Piper, eu até anotei aqui pra não esquecer, que é: missões não são alvo da igreja, adoração a Deus é. Que ele fala sobre, tipo, cara, adoração é o final da igreja, sabe? Tipo, foi o que tu falou agora. A gente vai chegar lá no céu, a gente não vai fazer missão. A gente não vai cuidar dos órfãos, das viúvas, Evangelizar a os gente não vai anjos. evangelizar os anjos. Eu vou ter que curar. Já tá Tá todo mundo curado. pô. Mas agora, se eu não entender que eu preciso adorar a Deus, como é que, Era que pra ter eu vou fazer curado no antes. céu? Exatamente. Vai E chegar lá aí- na auditoria lá. Entendi. Na hora do data show. Tá ligado? E
E aí Então- a gente entra até no ponto, mano, que tipo assim, ó, 2 pontos que eu até tava pensando aqui. Aí entra até as profissões. Que tipo, beleza, pô, sou A gente vai Fê entrar nas também 7 esferas, então? a Vamos falar área das 7 da, esferas? a área Do da marketing. comunicação, marketing e tal. E tipo assim, pô, beleza, eu sou designer. Se eu chego lá no céu e Deus fala bem assim, pô, eu não queria que tu fosse designer, eu queria que na verdade tu tivesse sido policial e tu tivesse evangelizado nas biqueiras. Beleza, tu salvou, tu me ajudou a salvar, tu evangelizou 100 pessoas, mas se tivesse na polícia tinha sido 1000. Aí beleza, eu tô no céu. Só que eu não fiz a obra A perfeita que vontade, Deus, a né? vontade que Deus tinha pra minha vida. Eu fiz o que eu queria, não o que ele, beleza? Ele ser misericordioso. Ele usou a graça, tal, em nome de Jesus estaremos no céu. Só que tipo assim, ó, a gente não fez a vontade dele. E aí a gente já entra em outro ponto. Cara, os anjos estão no céu, beleza, legal. Só que a gente pode provar de algo que eles não vão provar, que eles não podem provar, que é a graça. Muitas vezes a gente está em pecado e a gente pode ter esse reconciliar, não que, né, sair da igreja e entrar é bom, em nome de Jesus que ficamos para sempre. Mas tipo, o que eu tô querendo dizer é que, Não cara... necessariamente você precisa sair da igreja pra estar vivendo Não, uma exatamente, vida sim, fora mas da igreja, é pra né? ficar mais, né? Mais É. entendido. Tipo assim, cara, a gente tem o rolê de, pô, se reconciliar. A gente tem o favor do perdão. A gente A pode misericórdia, a né? misericórdia. E os manos não. Os anjos estão lá toda a vida. Os manos. Os manos estão lá, tá ligado? Outra. Sabe que nós, ó. Tu viu como ele é da graça? É fácil. Ele precisa da graça. É, preciso. E Eu aí, sofro, igreja, eu sofro. baterista, filho de pastor, ó. Tamo bem. Não, mas é muito legal a gente falar sobre isso, sabe? Tipo, Jesus, ele não precisa da nossa adoração, porque ele já tem os anjos adorando. Só que, cara, a gente tem um privilégio de adorar a Deus. É tanto amor e graça que ele É um aceita. privilégio. E a nossa Que é, adoração, ela que é aquela coisa, né? Desculpa te cortar. A gente ama ele porque ele nos amou primeiro, né? Ele não pede nada em troca. A gente tem a livre escolha, liberdade de escolher se vai adorar ou não, né? Mas a gente nasceu vai para estar isso. ou não. Então, a gente sente a falta, né? De algo. O vazio dele vazio. é o tamanho dele. Cara, se você parar pra pensar, como é que você é louco, né, velho? Porque, pô, Jesus tem adoração, Deus tem adoração 24/7 lá, constante, com qualquer tipo de instrumento que tu E os imaginar. caras são bons. Tem lá os Meu bichos Deus. são Não bons. preciso nem de VS. Os caras caras são são bons. Clique no tempo certinho. Não perde o tempo. Cara, e eles têm lá direto, mano, em centenas de milhares de anos fazendo isso. Quando ele- você entra no teu quarto, pode tocar do teu jeito, mano. Pode tocar Pode do teu pôr jeito. no Spotify. Do tom. No Spotify, desafinado. Quando você para pra cantar e adorar ele para tudo que ele tá fazendo pra te ouvir. Ter uma precioso, né? adoração constante no céu, Uma adoração perfeita, entre aspas. perfeita. Ele, tipo, olha Ele pra tua adoração prefere imperfeita. parar e te ouvir com as tuas falhas. Que ele se importa com você, olha. E isso, mano, a gente pode até fazer um parênteses. No teu caso, né? Você é pai, né? Então. Eu dois. não tô no rolê de viver isso ainda, mas tipo assim, Eu mano. libero filhos e filhos. E tipo assim, mano, tu pode estar num lugar que tá todo mundo desenhando. Mano, tu pode estar lá no Museu do Louvre. Pá, galera pintando e tal, não sei o que, aquelas Balhada. pinturas encarnadaça e tal, aquele rolê todo que tu olha, irmão. Photoshop da época era bom. Ai, E aí, só que tipo assim, mano, tu tá vendo todas aquelas, tipo, obras perfeitas, só que se teu filho vir, mano, com um dever de casa assim, ó, que é um urso. Bonequinho de palito. Não, mano, que é um urso assim, ó, e ele só tem que pintar. E ele pinta Só tudo faz uma fora. linha. Ele pinta tudo fora, mano. Tu vai preferir muito mais aquilo ali que teu filho fez, que é, querendo ou não, é imperfeito, do que todas aquelas pintura perfeita. E eu vejo que, tipo, a nossa adoração pra Deus é a mesma coisa. Tá ligado? Ele quer a nossa adoração imperfeita, porque há sinceridade na nossa adoração imperfeita. E conectando ainda com o que você falou, né? Que Jesus nos fala que a gente tem que ser como as crianças, né? Um exemplo perfeito. É sincero de coração, né? Não tá buscando a melhor forma de fazer aquilo, mas é o que você tem de melhor, é o seu melhor, é a sua sinceridade ali para entregar para ele, né? É isso que ele tá vendo, o coração. Não as ferramentas que você usa, não é nada disso. Exatamente. Muitas vezes cara, minhas maiores experiências com Jesus, assim, com a presença, eu não tava tocando. Eu não tava tocando. E às vezes foi em momentos que, tipo assim, ó,
sei lá, foram eventos que eu queria muito estar tocando, não me botaram na escala. Fala, Deus. Oh, aleluia. Mas, tipo assim, pô, exemplo... Não é a sua vontade. Exemplo, no intensivo. Pô, mano, eu escuto a galera da UAM há muito tempo. E, tipo assim, pô, o Dani é músico. Pô, eu imagino que em algum momento o Dani já pensou, tipo, pô, seria muito massa estar tocando com os caras. Tá ligado? E eu, pá, tava lá e tal. E eu, pô, imagina que loucura se eu estivesse tocando com os mano aí. Só que... E aí foi o mesmo rolê do Vitinho. Eu comecei a olhar pros músicos. Uhum. E eu comecei a... Eram muito bons. Não, esse é o manos, problema. tipo assim, A gente eles se perde na fluir- excelência dos homens, sabe? O fluir Porque eles deles, eram muito bons. o fluir e a intimidade deles na adoração era tipo assim, mano, é algo diferente. É algo muito profundo. É. Entende? E quando eu, tipo assim, olhei assim e falei, pô Deus, eu acho que eu tô olhando muito pro Rodrigo, tô olhando muito pro Gui, tô olhando muito até pro Ed, que é o tecladista, assim, tipo, pô, mano, eu tô olhando muito pros caras. Sei lá, bota uma cortina aí na frente que eu tenho que me conectar contigo. Mano, aí foi a virada de chave. Foi quando, tipo, eu parei de olhar pros homens, eu parei de olhar pros instrumentos, que, cara, todo músico tem esse pecado incrustado que vai no lugar e vai prestar atenção. Às vezes tá aqui olhando assim, ó, fito assim, ó, pra Jesus. O mano deu um bend errado, uma nota errada, a gente faz assim, ó. Já abre o olho aqui já, né? Já abre o olho, tipo assim, ô, seu circunciso. Errou, hein? Deixa eu subir. Tá ligado? E aí, é esse rolê, tá ligado? Que, tipo, no final de tudo, a gente só tem que estar com os olhos fitos em Jesus. Independente da adoração ser imperfeita ou não. Independente do lugar. Conferência CPF que a gente teve. Cara, o sábado... As olha só pulga como véia. Deus faz. Olha como Deus faz. Sábado eu tava de escala e sábado não teve louvor, mano. Eu e o Ângelo. De novo eu e o Ângelo. A gente ficou muito mal, mano. Tipo assim, a gente ficou irado. Tanto que a gente foi pedir perdão pro pastor, pedir perdão pro Tom, porque aquilo entrou no nosso coração, tá ligado? Que a gente queria ter tocado, mano. E, cara, no final do culto, pô, mover ali, galera curando e tal. Mano, o pastor pegou o microfone e entregou pra uma Aquilo ali pra galera mim assim, foi- ó. Tipo assim, ó, mano, tava fora do tempo, tava fora do tom, começou em dó, terminou Mas em foi lá bemol. sincero, né? Só que, mano, foi sincero. Foi sim. Ah, mano. Amém. Eu sou Vocês veem que baterista. baterista Eu não entendo de começou tom. em dó, terminou em Que lá bemol. eu acho que isso entra na questão da performance também, né? Às vezes a gente... Claro que a gente tem que se preparar, principalmente os músicos, né? Você precisa estudar, você não vai fazer de qualquer jeito, né? Exatamente. Nós Em nome de Jesus. vivemos num reino de excelência, de ordem e decência. Mas não é só isso, não para nisso. É muito maior, né? A adoração. Então, às vezes, se a gente focar nisso, né? Como que eu vou fazer ali? Vai fugir um pouco do propósito. Então, a gente tem que ter sempre em mente o porquê que eu faço isso. É pro Senhor. Então, às vezes, não vai sair da forma como a gente imaginou, que a gente planejou, né? Mas o Senhor vai fazer independente se tiver música, se não tiver música, se tiver louvor, se não tiver louvor. O que seja, Ele vai fazer. Porque é a presença dEle, né? Que é suficiente, que basta pra gente. Isso é muito doido, porque é algo que a gente tem que fazer constantemente no dia, né? E até quando você estava falando deles estarem preparados ali, da intimidade deles, isso vem da vida, do estilo com né? Da estilo de vida com Jesus. Porque o que você mostra ali no culto reflexo, é um sabe? reflexo da sua vida. E até a experiência do testemunho do Dani, o que a pessoa se impactou lá foi a adoração sincera dele. Então, Não foi nem pela técnica. não foi pela técnica, Exatamente. mas foi Foi a pela adoração isso. sincera dele. Foi tipo, pô, Porque mano, o que que ele carrega. vive, o que ele carrega, isso impactou você. Gente, era assim com E isso Davi, leva né? para Jesus, né? Essa é a conexão que a gente tem que fazer. O nosso servir, a nossa adoração genuína ela não vai parar na gente, ela vai refletir Jesus que vive em nós, né? Eu acho que é isso. Eu entendo isso, pelo menos. E era assim com o Davi, né? Tipo, eu criei muito não, eu vivi muito, a gente viveu isso no intensivo. Cara, tinha uma guitarra. E a guitarra O tava, Rodrigo- tipo, parecia que daquela guitarra tava saindo, não era nem por ele, assim, mas parecia que daquela guitarra tava saindo línguas de fogo, cara, sem brincadeira, não é verdade? Não era loucura. Então, tipo, cara, e a gente fala, mas, né, não tem respaldo bíblico, então vamos falar sobre Davi. Cara, Davi tocava, ele não cantava, ele tocava a harpa e o demônio saía, sabe? Tocava a harpa. Então, a adoração, ela tem poder de cura, de libertação, e eu acho muito legal a gente puxar até um gancho ali para adoração profética, né? O que é adoração profética? Quando a gente fala de adoração profética, a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o que exatamente?
Fica aí, pergunta pra vocês. Só que jogar bomba, né? Toma. Valeu, pessoal. No próximo episódio. Cara, adoração profética, mano. Cara, esse é um tema muito delicado, muito complicado. Uma linha muito tênue. Porque, cara, a gente começa a entrar numa vibe, num lugar onde a gente... E onde o pessoal tem pecado muito, sabe? Não é nem errado, é meio pecado mesmo, assim, no sentido de deixar a desejar, sabe? Que é na questão, da técnica. Uhum. Porque, que nem vocês falaram, parecia que tinha 300 mil guitarras tocando, mas era uma guitarra só. Mas o cara tava fluindo no espontâneo dele. Mas como é que eu vou poder fluir algo no meu instrumento? Deus tá ministrando comigo, Dani, ministra agora no baixo, vai fluir. Se eu não sei o que eu vou tocar. Entendeu? Não vai abaixar o drive. Não vai baixar a pasta do Google Drive lá, teoria musical. Pum! Meu Deus! Só o... preparação, só o Piloto né? automático. Exatamente. Piloto automático. Cara, por isso que é muito delicado, sabe? Se eu tenho um cara que é muito bom, mas ele só é muito bom, eu só vou ter uma performance acontecendo. Só vai ter um show. Eu só vou ter uma performance. Se eu tenho um cara que ele é muito adorador, o cara queima fogo ali em cima. Só que se ele tá lá com o violão, ele não sabe o que ele vai fazer na próxima música, ou não sabe como é que vai tocar a próxima música, como é que ele vai fluir. Ele vai ficar só no gogó daí, entendeu? Mas aí, Deus tava querendo que ele usasse ele naquele momento tocando violão. Só ele violão, mas ele não sabe como é que ele vai tocar, porque ele não conhece a música. Ou às vezes Deus deu uma letra pra ele na hora, fluindo espontâneo, te entreguei uma letra aqui agora, canta e deixa a igreja ser impactada. Como é que eu vou tocar essa música? Não sei. Eu tô com a letra aqui, tá na minha cabeça. Sim. Mas que nota que eu faço agora? Porque eu só sei fazer a base do é ele aqui. Entendeu? Então, cara, isso é muito delicado. E o pessoal, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Até comigo mesmo. Eu me cobro também por causa disso, porque se Deus fala, Dani, ministra agora com baixo, vai ficar só o baixo ministrando, eu não tenho que ficar com medo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tenho que fazer que nem Porque eu tenho que ter esse conhecimento teórico para que eu possa fluir no meu chamado, entende? A preparação, né? Eu tenho que me Resumindo. preparar para aquilo. Então, quando a gente começa a entrar no algo profético, eu tenho que estar preparado para viver aquele algo profético. Porque se eu entrar nele e eu não souber como conduzir ele, eu vou desconectar a igreja. E é isso que acontece em muitas escalas, em muitas igrejas, onde a igreja está chegando no ápice, ela está entrando num lugar muito profético, muito sobrenatural, e daqui a pouco o ministro dá uma nota fora lá no teclado. Pum, a igreja desconectou na hora. Na hora. Aí pensa, você já estava na última música para entregar, o pastor já estava subindo a escadinha ali, a igreja desconectou. Pô, mano, tu perdeu, sei lá, 40 minutos da adoração para levar a igreja até aquele momento e você desconectou por causa de um erro de uma nota. Sabe? Isso é muito perigoso. E às vezes o pessoal acha isso normal. Cara, errar acontece, é humano. Mas a gente, como a Fernanda falou, e é algo que eu pego no pé do Ministério de Louvor aqui, pessoal, a gente tá aqui para buscar a excelência. Cara, Deus morreu por mim na cruz. Eu não posso devolver algo para ele de qualquer jeito. Entendeu? Se eu vou lavar um prato na minha casa, eu vou dar o meu melhor lavando aquele prato, porque a minha forma de adoração naquele momento é lavando aquele prato. Eu vou lavar o prato e deixar ele sujo? Não vou, porque eu vou desrespeito com a minha esposa quando for lavar o prato depois. E é a mesma coisa para Deus, entendeu? Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Isso é uma linha muito, muito tênue, assim, entre técnica demais e adoração demais. Tipo, não pode ser mais de um menos da outra. As duas têm que caminhar junto, porque se eu tenho as duas caminhando junto comigo, eu posso entrar num momento profético de adoração e eu sei que eu vou fluir, porque tudo que Deus está ministrando no meu coração e colocando de letras espontâneas na minha mente, na minha cabeça, eu vou conseguir pegar a minha técnica e responder com o que Deus está pedindo para que eu faça. É como se tipo, tu chegasse assim, com todas as ferramentas e falasse, Jesus, agora tu faz. Isso. Mas aqui tá as ferramentas, sabe? Não adianta tu chegar com nada, com a mão vazia, né? Vamos supor que eu sou um médico cirurgião agora, neurocirurgião. Não sou, né? Eu fui lá, brotei numa sala de cirurgia, tá aqui a cabeça do Gabriel aberta aqui, precisa fazer uma operação. Se eu não tenho conhecimento técnico pra fazer o que eu tenho que fazer ali dentro da cabeça dele, eu vou matar o bicho, tá ligado?
Mas se o cara sabe, ele já tem conhecimento. Chama de Isaac sacrifica. Adoração. Chama de Isaac. Se ele tem um conhecimento, mas ele tá no momento ali que ele não sabe o que fazer, porque eu não sei se eu tomo essa ou essa decisão, não sei se eu faço esse caminho, se eu corto essa veia ou se eu corto aquela, Deus vai usar ele, o médico naquele momento fala, não, faz esse aqui, ó. Só que ele sabe qual é o caminho que ele vai ter que fazer, que lugar que ele vai ter que passar ali dentro para tirar exatamente a veia que tá ruim. Entende? Que sem o conhecimento eu não consigo fluir para que eu fui chamado. Sim. Então isso é muito importante. Então, por isso que às vezes a gente pode... Ah, não, eu quero fluir no profético, eu quero fluir no espontâneo. Você está preparado para chegar nesse ambiente? Porque se você estiver lá, você vai conseguir conduzir a adoração estando naquele ambiente? Ah, vou. Amém, mano. Vai embora. Ah, não sei qual é a nota que eu vou fazer. Então, mano, Então arrisca. volta pro teu quarto, volta pro teu secreto e se prepara. Porque quando chegar o teu momento, você vai fluir. Não atropele as coisas, sabe? Não atropele... Eu acho que é um lugar de construção também, né? A gente precisa construir um lugar de adoração profética, assim. Não adianta eu chegar agora e pá, querer abrir a porta do nada. Eu preciso, né, A gente chegar a tem esse que construir, caminho. Tem um caminho a ser percorrido, né? Isso falando em ter de adoração para a igreja, algo que a gente está fazendo hoje no Ministério de Louvor é o quê? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Tabernáculo de Moisés. O pessoal de casa também, se não ouviu, procura ali no Google, é bem legal. O que é basicamente o Tabernáculo de Moisés, né? Se a gente for olhar lá atrás, é tipo uma tenda gigantona, mas ela tem várias estações. Tem várias... Estágios? estágios. Eu não, salas, pra mim é novo esse assunto. Ela tem várias salas pra gente chegar no Santo dos Santos. Sim. Então, primeiro a gente tem a porta ou portão, né? Esse lugar de transição, de entrar, o portão, é onde a gente expressa uma adoração para Deus de alegria, de regozijo, de graça, de gratidão para Ele. Então, a gente está declarando isso quando a gente está passando por esse momento. Depois a gente vai entrar no lugar onde é o átrio ou o pátio, né? Depende são algumas versões, mas é a mesma... É a mesma ideia. A mesma ideia, né? Então ali no pátio a gente tem até um poço ali de água ali. O pessoal da edição depois coloca a foto ali pro pessoal. Isso, depois a gente coloca na edição a foto ali. Tá aqui, ó. Tá aqui agora. Tá aqui. Então a gente tem ali. Então o que é esse pátio? Um pátio é um lugar onde a gente vai sacrificar algo. Então a gente tem ali o tanque batismal, a gente tem uma pedra de sacrifício nesse pátio, nesse átrio. Então a gente deu graças a Deus, rendeu gratidão a Ele, a gente entrou agora nessa outra sala, a gente vai sacrificar, a gente vai... Jesus, eu me sacrifico aqui, ó. Pô, eu errei contigo essa semana, eu pequei, então eu entrego esse meu pecado aqui pra ti, me perdoa e tal. Então a gente entra nesse momento entregando isso, se sacrificando realmente. Aí a gente tem o tanque lavatório para realmente lavar as nossas mãos, o sacrifício que a gente fez ali na pedra, o sacrifício de sangue e tudo mais. Depois a gente vai para a terceira sala, que é o santo lugar, né? Então no santo lugar a gente vai estar cantando ali sobre quem Deus é, sobre quem Ele é na minha vida, sabe? Então a gente tem alguns elementos ali dentro também, que depois vocês podem estudar mais a fundo. Tem o candelabro, tem o pão ali, tem alguns bem legal esse assunto pra... Então a gente começa a cantar, prestar uma adoração para Ele realmente sobre Deus, sobre a imagem de Deus, o que Ele é, para depois a gente entrar na quarta sala, que é o Santo dos Santos. Então a gente entra no ambiente onde Ele já é palpável, já está ali. Então, só que entende, para chegar lá no Santo dos Santos, que é aquele momento ápice do culto, que a gente vai entregar para o pastor, a gente tem todo um caminho para seguir. Porque como eu falei ali atrás, às vezes o Vitor pode chegar no culto e ele já está no santo lugar. Ele já está no ambiente onde ele já está agradecendo quem Deus é, o porquê que Ele é, o porquê que Deus faz, tudo que Ele faz. Mas às vezes vai chegar o Gabriel, ele está no sacrifício lá ainda. Então não tem como eu pedir para o Gabriel já, vamos para o Santo dos Santos lá, bora. Só que ele tem que passar por toda uma etapa. Então por isso que hoje, no Ministério de Louvor, a gente tem esse discernimento que a gente tem que pegar a igreja, porque é o nosso papel como líder de adoração, como adoradores da casa, conduzir a igreja para aquele momento. Só que para a gente poder levar até o Santo dos Santos, a gente tem que passar por todo esse caminho, passar pelo portão, pelo pátio, pelo santo lugar, até chegar no Santo dos Santos, onde vai romper. Então, cara, a gente tem que ter esse discernimento que há um caminho, há uma trajetória a ser seguida, ser traçada ali. Porque senão eu vou pegar o cara que está
Nem rola, né? Quebrado Nem e acontece. já querer que ele rompa, tá ligado? Não, ele precisa de um momento dele, ele precisa passar pelo momento de sacrifício dele, de regozijo dele, pra poder chegar no Santo dos Santos, pô, sem peso, sabe? Então, Sim. cara, isso é muito importante. E é muito legal, porque se a gente olhar a oração do Pai Nosso, ela tem um pouquinho desse que, né, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou ali, deixou na escrito. Ela tem, tipo, passar pela gratidão, reconhecer quem Deus é e depois, tipo, sabe? Sim. Tem esses estágios. Então, cara, às vezes a gente fala, né? Tem um porquê de ser assim, Do né? tabernáculo de Moisés e as pessoas pensam, tipo, Antigo Testamento. Antigo Testamento também tá na Bíblia, tá, gente? A gente também tem que ler o Antigo Testamento, só pra deixar Não é claro. só o Novo. Não é só o Novo, não, tá? Então, tem coisas do Antigo Testamento que não rolam mais, que não acontecem mais, que não graças a Deus, precisam. Já foram rompidas, Mas tem né? coisas que ainda acontecem, sabe? Tem Exatamente. coisas que ainda precisam ser feitas. E até, pô, que loucura, né? Até o Dani falando ali do tabernáculo e tal. Bom, muito se fala sobre os incensos, né? Do ambiente do Santo dos Santos, do ambiente da adoração. E que loucura, né? Fiz até o post essa semana. Em Êxodo, mais ou menos ali 30, no versículo 34, mais ou menos, Moisés vai pedir os incensos para colocar na sala. E ele pede o gálbano. E o gálbano, o que era? Era uma árvore, era um arbusto que exalava perfume depois que ele era amassado. Então, Legal. a gente pode até usar Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Depois ele pede a ônica. Ônica era um molusco que ele precisava ser queimado. E o que eu vejo sobre a ônica é que, tipo assim, cara, às vezes a gente tá sendo quebrado, a gente tá sendo queimado, a gente tá, tipo assim, mano, é a pior semana da nossa vida. Mas a gente tá lá orando, exalando o perfume, a gente tá lá adorando de alguma forma. E aí a gente usa também Abacuque 3:17, que é: ainda que a figueira não floresça, mesmo assim me alegrarei no Senhor. E depois ele pede pela Estoraque. E, cara, Estoraque é que eu mais gosto dos três, assim. Porque era um óleo que saía dela, só que tu não batia nela, tu não cortava ela, tu não fazia nada. O óleo saía espontaneamente. Ele pingava espontaneamente, então era no tempo dela, do jeito dela. E aí, no fim de tudo, é tipo o ambiente de uma adoração, que a gente volta até para tudo, um ambiente de oração corporativa, um ambiente de oração, como que deve ser o louvor? É exatamente isso. Tem que ser quebrantado, tem que ser perseverante e tem que ser espontâneo. Se a gente perder uma dessas três, às vezes a gente não tá adorando, a gente só tá ali com a galera, vira o efeito manada. Vira um ritual, né? Vira um rito, vira só mais um culto. Eu vou lá Mecânico, domingo na né? igreja. É uma rotina. Eu oro toda noite pra dormir, pra Jesus abençoar, pra me agradecer pela minha casa, mas chega no fim que vira uma reza. Porque a gente só tá Repetindo. E Jesus. daí a gente vê uma religião e não a verdadeiro, né, evangelho. A gente tá vendo uma religiosidade, né? exatamente. Tá vivendo Religiosidade. Vamos para as perguntas do Instagram? Bora lá, Pra gente tem encerrar? até medo. Deixa eu pegar as perguntas. Gente, qualquer coisa, meu líder de adoração é o Dani, então tudo que eu falar de heresia, o culpado é ele. Vamos lá, então. A primeira pergunta. Toda música gospel pode ser considerada um louvor? Não. Qual a diferença entre o louvor e a adoração? E eu acho que isso a gente até estava conversando sobre isso no início, eu não tinha visto a pergunta. Mas eu tinha certeza que o pessoal ia ter essa dúvida. Qual a diferença do louvor e da adoração? E se Responde toda essa música primeiro pra gente gospel depois ir pra é outra. considerado um louvor? Tá, tem várias- A primeira pergunta Acho que de 9, 5 perguntas foram falando a sobre louvor e adoração. Tipo, qual a A diferença? primeira é se toda música gospel é uma adoração. Não. Isso. é isso? Toda música gospel pode ser Considerado considerada um louvor. louvor. Não. Pode ser considerado louvor? Isso. Nem tudo. Complicado, hein? Nem tudo, porque qual que é o problema? A gente leva o mundo gospel como verdade, só que na verdade o mundo gospel é uma indústria. Então, quantas músicas gospel a gente olha e não tem base bíblica, o eu, então se a música só fala de mim, qual que é a Bíblia? A Bíblia é Jesus, o Evangelho é Jesus. Então, como eu vou falar um louvor, se na verdade eu estou desejando que meu amiguinho E lá aí, se entre os cate cristos, e saiba o sabor do mel que eu tenho lá. É porque primeiro a gente tem que entender o que é louvor
o que é adoração. Já responde a próxima, então. A adoração é tudo que a gente falou aqui, né? Estilo de vida, não é esperar uma reação, cara, é tudo isso. É uma tudo, comunhão com toda essa Jesus. 1 hora e pouquinho ali que a gente falou, isso é Intimidade, adoração. tudo. Conhecer a O que é Deus, né? louvor? E colocar em prática o conhecimento que a gente adquiriu, Isso. né? Não, fala aqui na Bíblia que você como que é, gente? Que você ter o conhecimento, mas não colocar em prática é coisa morta. Sabe? Qual que é esse Sim. versículo? É esse aí, É gente. esse aí que vocês É pensaram. esse, É gente, ó. Isso aí, ó. Fechou. Põe aí aí embaixo. Bota aqui, Tá aqui. editor, em cima da minha mão, editor. Mas é isso. Não adianta você ter o conhecimento e não colocar aquilo em prática. É a mesma coisa do conhecer a Deus e cumprir a vontade dele ali, o que ele tá falando pra gente fazer. Isso. Tá, isso é adoração, gente, Isso. resumido. Então, Aí o louvor, o que é um louvor? O que a gente entende hoje o que é louvor? Porque louvor também é muito volátil, né? É uma linha legal ali, né? Mas, cara, pra mim, Daniel falando, tá? Praise the Não Lord. é a igreja falando, não é a igreja coragem falando, não é algo que tá... Daniel, o que é louvor, tá? É eu estar cantando algo baseado numa letra que foi escrita, mas que tem embasamento bíblico. Então, se eu quero saber se aquela música, tá? Aquela música é um louvor a Deus, eu vou pra Bíblia. Eu pego a Bíblia, vejo, essa música tá falando de quê? Quem Deus é e tal, beleza. Vamos ver na Bíblia o que fala Deus é. O que a letra tá falando? Tá batendo que tá na Bíblia? Amém. Louvor. Ponto É um final. louvor que eu vou estar adorando na minha casa, na minha igreja. Não tá na Bíblia, começa a repensar aí se essa música realmente é um louvor ou se ela não é só uma música. Exato. eu acho que é muito importante a gente falar também que nem todo louvor é congregacional. Pra quem não sabe, o que é quando a gente fala, né, de música congregacional? Congregacional. Não fala, é difícil, né? Ai, É uma música que a gente pode cantar em corpo com a igreja. né? Como é que ele corporativamente. É um louvor que a gente pode estar cantando todos Coletivamente, juntos aqui. É uma né? música em que comunidade. é de comunidade, de família. Agora tem músicas que são louvores, sim, mas são pro teu secreto. São lá pro teu quarto. É uma música que vai falar gente especificamente pode até- por um momento que você tá passando. Sim. E não serve pra gente Vai falar cantar. essa, Eu vou dar um Pode exemplo falar. meu, Gabriel Churros, Churros, vulgo Churros, que tipo assim, cara, a música congregacional, porque ele vive. De boa, a igreja canta, a igreja adora, entende, legal, tudo certo. Agora, uma música que eu acho que não é congregacional, Lugar Secreto, Sabia que ele ia falar essa. tá ligado? Não tem como é que eu já até esqueci como é que é a música, ó. Eu não sei também. A da Gabriela Rocha, né? No lugar secreto, No Senhor. lugar secreto, aos teus pés me rendo. Entendeu? Fala muito sobre, cara, é o meu secreto. Eu vou lá, abro minha porta, aos pés dele eu vou me render, vou fechar minha porta, vou estar no meu lugar secreto. O meu ponto de vista, isso é uma música É porque congregacional. essas músicas que não são, falando grosseiramente, tá aqui, pessoal? Pelo amor de Deus. Congregacional, elas são situacionais. Também. Então, se Faz a sentido. ministração que o pastor falou, ela fecha muito com aquela música, Lugar Secreto, amém. A Fechou. gente pode cantar, se for um concedimento do líder de adoração ali, da escala, não, a gente vai cantar, amém, cante. Porque é algo que Deus ministrou para ser cantado, ele está esperando aquilo. Específico, né? A Exatamente. situação Agora, específica. isso. Agora, num setlist de culto normal, não faz sentido eu colocar, porque a gente tem todo um caminho, como a gente falou aqui, para percorrer. Então, essas músicas que não são congregacionais, elas são situacionais. Se a ministração que o pastor levou conduziu para aquela situação, que ele O está tema do ministrando por culto. aquilo, amém, a gente vai cantar Lugar Secreto, no exemplo aqui dado. Agora, se não faz sentido a gente cantar. Exatamente. Amém? Então, o que vocês têm que entender é isso, pessoal. O que é louvor? É Louvor uma adoração. música Louvor. Com base bíblica. fale a Bíblia, Que cante a Bíblia, né? que cante a Bíblia e a gente possa estar ali em comunhão, todos juntos, cantando. Adoração é seu estilo de vida. Tá? E também... Tudo se Deus- precisa- Fala, E fala. também, tipo, exemplo, Deus me deu uma música. Cara, essa música só vai ser louvor se tu pegar a tua Eu ia Bíblia e dizer isso agora. Pô, Jesus, beleza, tu me deu aqui Tudo precisa ter respaldo bíblico. gente. tu me deu tudo. um espontâneo que eu não tenho que buscar, sei lá, Estevão, Paulo e João. É bíblico? Eu não posso buscar os homens, eu tenho que buscar Jesus? E outra coisa, para o pessoal que compõe música, compõe letra, às vezes Deus nos dá uma música e a gente já quer levar para o público. Só que às vezes a música que Deus te deu é para você, Exatamente. Olha, não é para a igreja. Até a gente... E aí entra o discernimento. Exatamente, a gente até comentou algumas vezes sobre intensivo, sobre a One e tal. Cara, quantas músicas eles têm escritas há 10 anos e eles só estão gravando agora? Entende?
Porque chegou o momento. Porque chegou o momento daquilo. É intenção, né? Tudo tem... A gente tem que fazer com intenção e discernir o tempo das coisas, né? Tem uma pergunta profundo. aqui. Em alguma parte da Bíblia fala sobre adoração? A Bíblia inteira. Ixi. A Bíblia inteira fala sobre adoração. Se tu pegar Gênesis, já tá falando de adoração aí, mano. Lá no Abraão. Exatamente. Se tu pegar desde Gênesis, A gente, nesse Apocalipse. episódio, a O gente miado do gato. destrinchou um pouquinho, né? O miado Mas... do gato é adoração. O latido do cachorro é adoração. Não, é a Bíblia inteira. deixa eu Meu ver. patrão, tudo. Tudo que volta pra Ó, Deus. podemos adorar a Deus fora da igreja? Sim, devemos. Deve. É uma Sim, ordenância. gente. Deve. Se você não Tem faz, Se você não faz, você está em pecado. Aqui, ó. Cravo. vulgo Gabriel, hein? Cravo. Ó, bota aqui, ó. Ó, Heresias 33:3, tá? Eu vou ler um Escrito por versículo, Gabriel. que é Efésios 5, 18 e 19, que diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre Exatamente. si, e louvando o Senhor o Senhor de coração com música. Mas não só dentro da igreja. Não está escrito aqui, tá? Tá Exatamente. escrito, Então, se não façam estamos isso. em Porque se a comunhão. gente parte do princípio que a adoração é um estilo de vida, ela não se baseia em apenas um local, que é a conversa da mulher samaritana. Eles estão discutindo ali que tem um lugar X para adorar a Deus e tem outro lugar X lá para adorar a Deus. E Jesus fala que está chegando o tempo em que não vai ter um lugar específico para isso. Ele procura os adoradores É porque que antes, adorem espírito em verdade. espírito em antes a verdade. gente tinha os sacerdotes lá, Tabernáculo e... tinha um véu, que tinha um estava véu, ali. Então, véu sim, que naquele separava. momento havia lugares específicos para prestar adoração para Sim. Deus e pessoas específicas que seriam responsáveis por levar essa adoração. Só que o véu foi rasgado. Nós temos livre Então a acesso, gente tem livre graças acesso. a A gente Jesus. tem livre acesso aqui, você tem livre acesso na sua casa, no Graças a seu Deus. carro, aonde for. Se Ainda você- temos livre acesso. Graças a Deus por isso. Então, qualquer vamos lugar aproveitar. é lugar, tá? Qualquer lugar é lugar para adorar a Deus. Não fique esperando um passarinho com uma luz reluzente aparecer. Não fique Qualquer esperando o lugar é minúsculo lugar. Não, puxar a música. Exatamente, é muito legal a gente falar sobre isso, muito importante. Não espere alguém adorar na igreja pra você adorar. Chega aqui no louvor e adora, cara. Não espera E o outra ministro, não espera a coisa- banda, sabe? E outra coisa, você não necessariamente precisa estar de olho fechado para estar adorando. A gente aprendeu isso Não aqui na seja conferência. pulga velha. Tá? Então não seja uma pulguinha velha que replica o efeito manada. Se você quer adorar de olho aberto, amém, ora de olho aberto. Gente, eu particularmente, difícil eu fechar o olho pra adorar. Então, Mas é do DNA de cada um, né? particular meu. Mas se você quer orar de olho aberto, amor, dá-lhe. abre o olho e ore. Dá-lhe. adora. Por que e como o Senhor recebe a nossa adoração? Como é que é a pergunta? Não entendi. Por que e como o Senhor recebe a nossa adoração? Porque ele nos ama e a graça dele, o amor dele é o mesmo rolê que a gente falou da minha visão, né? O mesmo rolê que a gente falou do desenho. Então, por quê? Ele não precisa. Mas dois, porque ele nos ama. Então, Eu Tá acho aí. que eu responderia diferente. então dá ali, feio. Eu acho que o porquê é O porque Dani escrevendo uma Bíblia. é porque Tomar banco. Porque ele vive, gente. É porque ele espera relacionamento. Exatamente, comunhão. Então, por que ele espera? Porque ele quer se relacionar com você. Então, se você não o adora, você não tem relacionamento com E ele. a minha resposta não é tão diferente. Amor entra nisso aí também. Então, por que é porque ele espera relacionamento. E a outra era a outra parte da pergunta? Por que e como o Senhor recebe a nossa adoração? Como incenso suave. Ele recebe da forma que você entregar pra ele. Exatamente. Desde que seja com seu Sincero, coração. né? E aí vai em questão, tipo assim, da forma que você entregar, bem, tipo, perfeita ou imperfeitamente. Exatamente. Então, assim, se você entrega de qualquer forma a sua adoração pra Deus, Tá errado. ele tá recebendo de uma forma errada. Não de uma forma errada, né? Mas deixa eu tentar me explicar Não agora. banalize, que que seja- não banalize mas, a assim, adoração. se você entregar algo ruim, Deus vai receber algo ruim. A gente não quer que Deus receba algo ruim, amém? Ele, Não quer, quer- ele quer algo excelente, mas talvez a sua excelência é, às vezes, uma palavra errada, porque uma oração não precisa ser É. palavras bonitas, é sincera, é que nem a gente conversa. Sim. Tipo, eu Meu converso com Jesus falando de 100%, gíria, né? entendeu? Só que Jesus me entende. Por isso que ele é fala os aí. mano, ele fala os E é anjos, isso aí, entendeu? tá ligado? Só que, tipo, Não são as palavras bonitas, não são as né? palavras bonitas, não são nada. A gente entra no cerne disso. Cara, é sincero. Coração, cara. É Coração sincero, é sincero. o coração. Quantas vezes uma música que a gente escutou e, tipo assim, a bateria tava ruim, o baixo tava ruim, o cantor tava desafinado, a galera tava errando nota, só que Jesus recebeu.
Porque entra no Isso ponto me que lembrou foi a excelência da galera. uma outra coisa, né, das palavras bonitas. Jesus repreendeu os fariseus justamente por conta disso, né? Vocês falam, sabem, né, da lei, vocês falam sobre as leis, enfim, mas o coração tá duro. Então, de que adianta a gente ter rituais, saber fazer, mas se o nosso coração tiver endurecido, de nada vale. Não tá sendo sincero. E a gente entra até no rolê da oferta, né? Aí vira uma religiosidade. Quem deu uma moeda, Uhum. legal, agora, mano, Deu tudo. deu tudo. Esse Aquele é o ponto. era o às tudo. vezes, Não é a às vezes, quantidade, sei lá, né? o Dani sabe o rolê todo da teoria e tal, só que ele só tá fazendo 4 notinhas. Worship, né? 4 notinhas. E Deus tá pedindo a pentatônica inteira. E ele só tá lá, ele não tá dando tudo. E aí é o rolê da excelência, a gente tem que dar tudo que a gente tem, sendo Para pouco. Deus. É. Para Deus, pelo amor de Deus. Sendo pouco ou sendo muito, ele quer tudo, ele quer a gente por completo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu, né? Mas só pra finalizar. A adoração é somente cantar? Não. Volta no vídeo aí, volta no podcast. Volta no começo. Você Assiste já bem, sabe a Luiz. resposta para essa De pergunta. novo. A gente já sabe a resposta para essa pergunta. Se você não sabe, Mas basicamente, só pra gente oficializar a resposta, a adoração é seu estilo de vida. É isso. tudo. Basicamente isso. É tudo. não é só cantar. Pode ser cantar. Pode ser Também cantar, é. Se eu mas respirar, não é uma Também adoração mas a Deus. não é somente. Essa aqui se conecta também com o final que a gente tinha anotado. Como podemos ter uma vida de adoração fora da igreja? Intimidade, presença, buscando a Deus. Relacionamento. Relacionamento. Eu acho que todo esse podcast pode ser reduzido em uma palavra, relacionamento. Se a gente começa a fazer essa pergunta é porque a gente ainda não sabe quem Deus é. Uhum. Então, vamos primeiro saber quem Deus é, aí a gente vai saber como a gente tem que devolver a adoração. Então, eu acho que a gente pode finalizar aqui com essa pergunta, né? Que é, então, depois de tudo isso que a gente conversou, né? Como que a gente pode ser verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade? Aí, darei. Cara, eu acho que exatamente isso. É, tipo, Jejum, Bíblia, oração. exatamente. A gente se relacionar de forma sincera. Porque há uma diferença entre... Exemplo, botando um exemplo aqui de empresa. Cara, sei lá, eu tenho que falar com o meu chefe, não é porque eu quero, é por obrigação. E aí tá errado. A gente tem que falar com uma forma de sinceridade. Exemplo, o Dani é meu líder. Eu tenho que falar com o Dani. Algo mais de sacanagem. Só que, pessoal, eu tenho que falar com o Dani. Se for Vamos por orar pela vida do obrigação- Dani? Se for por obrigação, Tadinho do Dani. quando a gente estiver lá tocando junto, o altar vai estar dividido, a igreja não vai estar recebendo. Então eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que conhecer ele, querer conhecer a ele. Aí vem o rolê do quero conhecer Jesus de uma forma sincera. Como que eu vou... Aí vem o rolê do presente. Como que eu vou dar o presente se eu não conheço? Entende? Então, como ser um adorador em espírito e em verdade, como... Cara, Conheça a Deus. conheça a Deus. Mas queira conhecer a Deus como Se amigo, relacione. como parceiro, como tipo assim, mano, o Espírito Santo tá aqui do meu lado, nós é fechamento. É assim? Não tipo, eu tenho que fechar a porta, né? Eu tenho que ir lá orar. Beleza, tem dia que tu vai estar... E quanto mais conhece a Deus, mais tu vai querer adorar Ele. Então, Exatamente. esse é o ponto. É aquela sede insaciável, aquela O que fome que é insaciável. ser um adorador em espírito e em verdade, né? Em espírito é conhecer a quem eu estou adorando, né? Porque eu estou adorando algo que eu não vejo. E em Eu verdade. sinto, né? Um espírito. E em verdade é no meu estilo de vida. Tudo que eu faço espelha o que verdade. Deus faria, o que Jesus faria, e eu estou devolvendo uma adoração com base nessas atitudes. Seja tocando, seja orando, seja falando, Seja seja se lavando relacionando, louça, lavando seja dando um louça. abraço em alguém. O que eu entendo também da adoração em espírito e em verdade é qual é o resultado disso? Está muito relacionado com os frutos também, né? Qual é o resultado dessa adoração? Está refletindo os frutos do Espírito? Exatamente. Então, a E gente vem tem até o rolê que, que... tipo, a gente pode até trazer isso pra quem é ministro louvor. É que, cara, quando tua escala acabar, quando o culto ali acabar, se as pessoas virem falar pra ti, tipo assim, mano, tu toca muito. Não que isso seja errado. Glória a Deus se uma pessoa reconhecer tua entrega, teu estudo e tudo mais. Mas, tipo assim, se eu chegar pro Dani e falar, mano, tu toca muito. Beleza. Glória a Deus. Amém. Só que, cara, a gente tem que buscar um rolê que, tipo assim, que as pessoas chegam, sei lá, nos músicos, ou que as pessoas saiam daqui com o pensamento, tipo assim, mano, eu fui tocado no louvor. E não sair com o pensamento, tipo, mano, que O louvor louvor tava bom, os mano toca muito.
Só que a gente tem que tentar levar isso pra igreja do rolê, tipo assim, a gente tem que sair pensando, cara, Deus falou comigo no louvor. Eu senti a presença de Deus na hora do louvor, na hora das músicas. Claro que sim, em nome de Jesus no culto inteiro. Mas, tá ligado? A gente sai desse rolê que entra em tudo. Sai da performance, entra na sinceridade, na adoração. Porque o louvor também é 50% do culto, né, mano? Já parou pra pensar? Tem esse ponto aí também. 50% do culto é o louvor que tá conduzindo, os outros 50% é o pastor. Às vezes a gente conduz até mais, porque a gente toca antes do culto e depois da palavra. A gente conduz, sei lá, 70% do culto é o louvor. Exatamente. E aí, se a pessoa só sair daqui pensando, pô, eles tocam muito. Então a gente tem muita técnica e pouco espírito. Por isso que a gente tem que caminhar de mão dada. Esse pensamento é o natural, assim, né? Tá olhando terreno, não é a né? performance, terreno, né? Mas é a qualidade musical, né? Falando Eu vou muito pra musical. ver o slap que o cara vai fazer, a virada lá, então beleza, já tô indo com a motivação errada. Exatamente. Pode até ter um pouco dessa motivação, mas a motivação principal tem que ser Jesus. Eu acho que é sobre unção, né? Tipo, cara, se você tem unção, a tua unção ela vai transbordar e vai refletir na vida das pessoas. Que a gente comentou e a unção ali, é sobre, cara, é sobre intimidade. É o que a gente comentou, o instrumento vai ser só um potencializador do teu chamado. Então o cara vai se sentir impactado porque você potencializou o teu chamado com o teu instrumento, o cara viu, meu Deus, olha como aquele cara tá fluindo. Não porque o cara toca muito bem, amém, ele também toca, mas não é só por isso. Estudou pra entrar no ambiente profético e não quebrar no meio do rolê. Refletindo a presença, né? Amém. E é isso. Leia a Bíblia, faça jejum, ore. Adore, em nome de Jesus. Caminhe com Jesus. Estão abertas às audições pelo Não, calma aí. Agora também. não, agora em breve. Não? Em breve. Em breve, oremos. Mas é isso aí, gente. Esse foi mais um episódio. Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como a gente foi, né, tocado aqui. Se deixasse, a gente ia ficar mais umas 2-3 horas falando fácil, porque a gente ama esse tema. Eu particularmente amo muito esse tema. Então, eu quero deixar pra vocês, vai lá no Instagram do Churros, que ele fez um post bem legal sobre adoração. Eu vou deixar o link na descrição também. E é isso, espero que Deus tenha falado muito com você. E procure sobre esse tema, sobre o Tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés. Tá? E entenda que a adoração é um estilo de vida e não somente um momento do culto. É Fechou? isso aí. Falou, galera. Falou, galera. Valeu, até mais. Tamo juntos.